Nesta edição, a entrevista tratou sobre queda de árvores. E a reportagem da semana é a primeira de uma série especial sobre o perfil ocupacional dos engenheiros paulistas. E agora, veja a sessão no ponto. Vamos falar um pouco de direitos trabalhistas. A pauta sindical hoje é muito forte quando nós discutimos o direito trabalhista e que nós entendemos que o Brasil está num processo vai entrar num processo de dificuldade econômica, é possível que tenha se rever muita coisa, mas entendemos perfeitamente que os direitos trabalhistas têm que ser preservados, que nós, quando tivemos a crise passada, nós investimos na maior quantidade de trabalho, no emprego, na condição melhor do país, e isso tudo foi superado. Entendemos perfeitamente que é possível que isso aconteça. E recentemente a presidente falou isso. Falou que os direitos trabalhistas é fundamental e não será de forma nenhuma tocado, mexido, quer dizer, alterado. Então eu entendo que nós temos que estar pautando essa discussão permanentemente, mas acreditando que o nosso governo, que é a presidente Dilma, vai dar continuidade ao que ela disse, preservar, sem dúvida nenhuma, o direito trabalhista. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre queda de árvores, o que tem ocorrido muito do final de 2014 até agora, este início de 2015. Para conversar conosco, estamos recebendo Adriana Inês Nápias Rossetti, que é engenheira agrônoma. Adriana, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Fábio. Adriana, eu tenho alguns dados aqui que em 2014 tivemos mais de 2.000 quedas de árvores na cidade de São Paulo apenas. 500 dessas entre os dias 29 e 31 de dezembro. E neste comecinho de 2015, aí, lá durante o mês de janeiro, parte do mês de janeiro, temos o registro de mais de 900 árvores caindo na cidade. O que tem ocorrido? Fábio, veja bem, em primeiro lugar, esses números, eles provêm de uma central de atendimento que ela não faz uma depuração desses dados. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com estes dados. Normalmente são dados de ocorrências de grande porte, que podem ser queda de galhos que estão intervindo a via. Não necessariamente queda de árvores. Então, assim, não reflete o número total de árvores caídas. Sim, ocorrências relativas a árvores. Então, sim, quando a gente fala de ocorrências, a gente pode se relatar esses números. O que aconteceu? Houve realmente uma chuva mais intensa em função dessa questão, dessa onda de calor que a gente está vivendo, né? Que a gente não sabe se realmente é uma questão só desse verão de 2014, 2015, ou é uma tendência que veio para ficar. Então, em função desse calor maior, a gente está tendo umas chuvas muito mais intensas, com ventos de velocidades maiores, e aí realmente as árvores acima de 80 km por hora, é muito difícil a gente ter um controle sobre queda de determinadas árvores, principalmente árvores mais antigas, né? Então a gente realmente não está preparada, a cidade de São Paulo, para ter uma resposta em relação a essa queda de árvores mais intensa nessas chuvas de verão. Ótimo. Uma notícia boa, a gente está vendo imagens aí, estamos no nosso estúdio vendo imagens de quedas de árvores aqui na capital. Então, uma notícia muito boa é o seguinte: esses números divulgados são ocorrências, o que pode aí nos dizer que potencialmente são menores os problemas de queda de árvores, porém eles existem, como a gente tem visto aí na mídia. Agora uma pergunta, você falou que ventos de até 80 km, né, de 80 km para cima, eles são capazes de derrubar árvores. Nós estamos falando de árvores saudáveis ou não, já aquelas que estão propensas a cair? Existem várias situações. Quando a gente fala de ventos muito fortes, na literatura mundial, a gente verifica isso não só no Brasil, né, em zonas tropicais, até árvores sadias, né, sadias entre aspas,
que não tem, por exemplo, um ataque de cupim ou um problema de raiz mais severo, a gente realmente verifica que elas têm uma queda de árvore em função de ter uma copa muito pesada e muitas vezes um sistema radicular não muito bem desenvolvido. O que a gente tem acompanhado nessas quedas de árvores em São Paulo, Fábio, é uma questão que a gente está agora começando a levantar na cidade de São Paulo, que é o seguinte: árvores em passeios públicos, principalmente árvores de grande porte, elas não estão apresentando um sistema radicular muito bem desenvolvido. O que é o sistema radicular? O sistema radicular são as raízes. Tá. Então, o que a gente nota? Que a gente planta árvores de grande porte na calçada e essas árvores, elas desenvolvem a copa de uma maneira até majestosa, mas o sistema radicular, ele não necessariamente acompanha essa questão da copa. Então, muitas vezes, quando você tem um vento, você não tem uma ancoragem dessa raiz. Em função desse solo ele ser compactado, ele ter problema, por exemplo, de um lençol freático superficial, então a raiz não pode ultrapassar esse lençol freático. Então, realmente, o que a gente verifica, às vezes, quando uma árvore tomba, é que esse sistema radicular, ele é muito pequeno para comportar aquela árvore. Então, a árvore, apesar de estar teoricamente saudável, ela não tinha um sistema radicular, uma raiz compatível com o porte daquela árvore. Então, realmente, numa situação de vento maior, aquela árvore tende a não resistir. Isso porque não foi feito um estudo no solo, se aquele solo estaria propício para receber uma árvore. Não existe como fazer esse estudo, porque, na verdade, assim, o solo de São Paulo, se a gente for pensar, quantas interferências existem, né? Existe com gás, existem todas as canalizações, existem todas as compactações, as pavimentações que a gente faz, as fundações de solo. Então, o que a gente tem que pensar, talvez, seja trabalhar com espécies de menor porte em passeio público e árvores que não tenham um trabalho muito grande para fazer o desenvolvimento de sistema radicular. O que eu quero dizer com isso? Que não tenham uma exigência muito grande na necessidade de desenvolvimento de raiz, né? Então, talvez a gente tenha que trabalhar nos próximos anos nesse sentido na cidade de São Paulo. Quem mais planta árvore na cidade? É o munícipe ou não? É a prefeitura mesmo? É a prefeitura, sem dúvida. A prefeitura, sem dúvida. A gente plantou ano passado cerca de 160 mil árvores no município de São Paulo. E já teve esse plano de ser, eu não sei, acho que acredito que sejam espécimes de árvores que cresçam menos ou não? Ainda não existe esse plano? Não, o que existe é o Manual de Arborização Urbana, que ele na verdade, ele faz um dimensionamento da árvore de acordo com o passeio público, com o espaço aéreo, mas a gente sempre dimensionou a árvore de acordo com o espaço que você tem de passeio, com o espaço que você tem de recuo de edificação, mas a gente nunca pensou no solo, ou seja, havendo espaço em cima, a gente sempre pensou que se podia plantar uma árvore de grande porte, e a gente nunca, acho que parou para pensar que talvez o solo não estivesse compatível com a gente plantar essa árvore de grande porte. E o interessante é a gente ver que nessas chuvas de verão, apesar da gente ter tido todas essas ocorrências que a gente teve de queda de árvores, nos parques da cidade de São Paulo apenas caíram 37 árvores, com as mesmas condições atmosféricas. Porque é o espaço de raiz... Porque a gente tem uma situação ideal, quer dizer, num parque, ela realmente pode se desenvolver plenamente, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E essa questão desse plano de se organizar o espaço para as raízes, ele é algo que, como você mesmo disse, interfere em outros momentos. Por exemplo, a rede de água e esgoto, a questão do gás encanado. Ou seja, é uma preocupação que tem que ser de todas essas esferas que interferem no nosso solo. No nosso solo. Veja bem, agora a gente está começando a fazer em São Paulo, na verdade o Cisgal ele começou em 2006, pretende se concluir em 2 anos todo o cadastramento das árvores da cidade de São Paulo. Que é esse Cisgal. Cisgal, que é o Sistema de Informação de Gerenciamento das Árvores Urbanas. Tá. Então a gente já fez um mapeamento aéreo de todas essas árvores, ou seja, nós temos todas as árvores de passeio público, vamos deixar bem entendido. A gente já tem um mapa, ou seja, um mapa digital de onde essas árvores estão localizadas, e agora nós vamos a campo para fazer a identificação por espécie de cada uma dessas árvores. Nós temos um dado inicial de 650 mil árvores em passeio público, sendo que esse número pode chegar a ser 20% maior, né, porque a gente usou fotos de satélite e na verdade, as fotos de satélite não pegam os plantios mais novos, né, por causa da dimensão da copa.
E agora a gente vai a campo e nos 2 próximos anos a gente pretende acabar esse cadastramento. Então, assim, nós com esse levantamento inicial, a gente vai começar a ver o dimensionamento do problema, né, nesses 2 próximos anos. E aí sim nós vamos começar a equacionar essa questão. Eu acho que assim, nós estamos num início de trabalhos, é necessário assim, muita pesquisa ainda em cima, né, Fábio? A gente aprender com toda a experiência que a gente está tendo, que eu acho que assim, é uma questão para a gente pensar o que está acontecendo agora é realmente uma tomada de posição dos engenheiros e da sociedade como um todo para ver essa questão da arborização de São Paulo, é um ponto importante, e realmente como é que a gente vai redimensionar tudo isso, como a gente vai pensar, né? Perfeito! Né? Nesta entrevista estamos debatendo a questão da queda de árvores. E aí a gente está conversando com a engenheira agrônoma Adriana Inês Nápias Rossetti, que é engenheira da Prefeitura, está na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E podemos nesse primeiro bloco ver que o problema é algo muito maior do que simplesmente árvores doentes, onde não se foi detectada a doença a tempo e ela caiu. Ou seja, todo um trabalho de reengenharia na cidade que precisa ser feito. E no próximo bloco nós vamos apontar mais soluções técnicas e como a tecnologia e a engenharia podem ajudar nesse processo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, tratando sobre queda de árvores na cidade de São Paulo. Estamos recebendo Adriana Inês Nápias Rossetti, engenheira agrônoma e que atualmente está na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. No primeiro bloco, nós falamos que nem sempre, quando uma árvore cai, ela está doente, né? Isso é algo mais complexo, tem a ver com a raiz. Às vezes a árvore está saudável, sem nenhuma praga, sem nenhum problema, mas é as raízes que ainda não estão desenvolvidas por conta das interferências que existem no solo. Porém, sobre as árvores doentes, o que mais acomete as árvores aqui na cidade de São Paulo? O maior problema que a gente tem fitossanitário em São Paulo é o cupim, né? O cupim de madeira seca. O cupim que a gente tem, ele constitui a maior praga, ele é praga em São Paulo, não é praga talvez em Maceió ou em Porto Alegre, é uma praga da região sudeste, tipicamente, é um cupim que não é do Brasil, ele tem origem exótica, ele é chinês e realmente ele não tem um fácil controle. Hoje não tem controle químico para esse cupim, a gente não tem um agente fitoquímico que a gente possa fazer um controle, qualquer tipo de coisa registrada para esse cupim, e a gente ainda não tem as espécies que poderiam ser não suscetíveis também a esse cupim. Então a gente tem ainda que trabalhar muito para ver como é que a gente vai vencer essa questão da infestação de cupim em árvores em São Paulo. A gente tem mais ou menos o período em que esse cupim chegou? É recente, é antigo? Não, o cupim ele chegou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele chegou quando começaram a chegar aqueles caixotes da China na Primeira Guerra Mundial, ele se instalou. Inclusive ele se instalou aqui e nos Estados Unidos. É o mesmo cupim que constitui praga nos dois países, naquela região da Flórida, na região ali da região sudeste dos Estados Unidos, é o mesmo cupim que a gente tem problema. E ele não tem inimigo natural aqui no Brasil. Então ele realmente é um problema sério para a gente aqui na região sudeste. Tá. E no clima tropical é onde ele mais se desenvolve? É onde ele se desenvolve, exatamente. Tá bom. E avançando na questão dos temas, e sobre as tecnologias, nós temos tecnologia para fazer, por exemplo, a checagem nas árvores, o diagnóstico, por exemplo, eu sempre ouvi falar em ultrassom de árvore. Sim. Nós temos disponível no Brasil essa tecnologia? Ah, sim, sem dúvida. O Parque do Ibirapuera ele foi feito todinho, o levantamento através de ultrassom, né? Que você pode fazer rapidamente, colocar isso num sistema de informática, você tem toda a prospecção do seu tronco.
Na verdade, a gente ainda não chegou a fazer isso em São Paulo. A questão do cupim é o seguinte, Fábio, é como o cupim ele só pega a madeira seca, ele só pega o cerne da árvore. Então, o que é o cerne? A parte morta, né? A parte do lenho, que a gente diz, do alburno, é a parte viva, é a parte que transporta todos, a seiva, enfim, todos os produtos da árvore. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver a infestação do cupim. Você olha uma árvore e ela está aparentemente saudável, né? Só que quando essa árvore cai, você vê que ela estava infestada de cupim, porque, na verdade, toda a parte estrutural dela, ela estava afetada. Porque o cupim, ele só come a madeira seca. A parte interior da árvore é madeira seca, é madeira morta. É só a parte de fora que é madeira verde. Então, esse é o problema do cupim, é que ele é invisível o ataque dele muitas vezes. Às vezes, até formar um oco, entendeu? É que a infestação já é muito grande. Então, quando você consegue ver um oco, é porque realmente a coisa já avançou de uma maneira que não tem mais volta. Então, esse é o problema do cupim hoje em São Paulo. Quando a gente consegue visualizar o seu ataque, já é muito tarde. Tá, eu vou passar para o lado aqui operacional, que também é um desafio, Adriana. A gente fez uma matéria no passado, inclusive para mostrar a importância do trabalho do engenheiro municipal, né? Aquele que se dedica aí a cuidar do espaço público. E a gente, visitando algumas subprefeituras, viu que muitas vezes a subprefeitura tem uma área enorme que é sob a sua égide, sob a sua proteção e, por exemplo, em alguns casos, apenas 2 engenheiros agrônomos para poder cuidar de toda aquela área, atender todos os pedidos de socorro aí dos munícipes. Olha, tem uma árvore aqui muito inclinada, tem uma árvore aqui caída. Isso é um desafio hoje atualmente para que a gente melhore o tratamento das árvores? Olha, Fábio, eu acho que você tocou uma questão X, entendeu? O número de engenheiros agrônomos hoje é completamente inferior ao mínimo necessário para a gente fazer uma gestão mínima da questão de arborização urbana. A questão é necessário um concurso imediato, mas, ao mesmo tempo, com os salários que estão sendo pagos para engenheiro agrônomo nas categorias iniciais, a gente não consegue ter uma permanência desse quadro. O que a gente notou no último concurso é que as pessoas aportam, chegam na prefeitura, ficam 2, 3 meses, 6 meses, até conseguirem passar no outro concurso e saem. Então não existe a permanência desses técnicos, né? Então não adianta nada fazer esse concurso. Então não só fazer o concurso, como efetivamente pagar um salário que seja compatível com o salário de mercado para que essas pessoas possam de fato permanecer e fazer uma carreira pública dentro da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, carece aí de mais valorização do profissional da engenharia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o ponto X hoje da questão da arborização pública e da própria engenharia agronômica, da engenharia na parte de agronomia da cidade de São Paulo, acho que sim. Perfeito. Eu queria até aproveitar esse ensejo para falar da luta dos engenheiros da Prefeitura, porque estão há muito tempo, todos os engenheiros, há muito tempo sem um aumento, né? Aliás, nem reposição de inflação existe, né? Há anos. E em 2014 nós tivemos uma mobilização histórica, porque teve uma confluência aí, sindicato, os nossos delegados, e a vontade da categoria, a indignação da categoria, que é algo, acho que é o elemento mais importante, que conseguiu aí mostrar a sua força, né? Tivemos uma mobilização que nunca tivemos em 30 anos na Prefeitura de São Paulo. Como é que está essa situação hoje, Adriana? Então, a mobilização foi muito grande o ano passado, a gente realmente se mobilizou, chegou a fazer uma greve, a gente acompanhou na Câmara todos os trabalhos, estivemos presentes desde o primeiro dia em todas as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Os engenheiros realmente se colocaram na questão do dia e, infelizmente, no ano passado não tivemos uma resposta quanto ao projeto de lei próprio. Creio que essa questão urge, né, e a administração não pode mais adiar essa questão. Creio que hoje, assim, para nós é uma condição sine qua non de continuar a questionar qualquer coisa da engenharia municipal dentro de São Paulo. Não existe mais a condição de continuar ou a fazer novos concursos ou a qualquer situação que se apresente. Está muito difícil do ponto de vista salarial. Essa questão do não reajustamento da inflação, ela tomou uma proporção que as pessoas já não conseguem mais nem sobreviver nas suas questões básicas, né? Então, realmente, a gente espera que esse ano o governo dê uma solução
para essa questão. A gente espera que encaminhe nosso PL para a Câmara finalmente. E o ponto forte desse PL é justamente ter algo em lei estabelecido de como se vai aumentar o rendimento dos engenheiros da prefeitura. É isso que hoje não existe. O que a gente espera é que se coloque os 8... O que a gente espera não. A gente quer os 8 salários mínimos e meio, né? E que haja uma reposição anual da inflação, né? Que é nada mais, nada menos do que a lei e do CREA pedem para a categoria, né? Perfeito. Aí a gente do Jornal do Engenheiro na TV está acompanhando de perto essa luta, cobrindo as mobilizações, a fim aí de registrar para a sociedade em geral, não só para os engenheiros, a importância aí deste movimento. Instantes finais da nossa entrevista, eu queria então deixar a câmera aberta, Adriana, para que você possa fazer talvez uma síntese aí de o que é importante para que a gente possa planificar. Olha, para a gente reduzir a queda de árvores, esse problema, olha, é importante concluir esse cadastramento da Secretaria Verde e Meio Ambiente. E após esse cadastramento, o que deve ser feito? Então, eu acho que antes de mais nada, é assim, hoje a gente está muito reativamente, né? Ou seja, as coisas acontecem e a gente vai ver o que aconteceu. Eu acho que está na hora da cidade de São Paulo, como a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo, a gente começar a pensar em planejamento, a gente começar a pensar em pesquisa, a gente realmente se colocar como uma cidade que tem que levar essa questão à frente, que tem que ser um exemplo para o mundo, né? Então, a gente tem que criar ou um instituto de pesquisa ou uma instância de planejamento da arborização urbana para a gente conseguir evitar que essas questões aconteçam, que isso realmente daqui a uns 5, 10, 20 anos não venha mais acontecer, que a gente consiga prever essas questões, né? Isso não pode mais acontecer em São Paulo, a gente não pode sair correndo atrás mais do prejuízo, né? A gente tem que agir preventivamente e no planejamento, que é uma coisa que no Brasil, infelizmente, ainda não é uma pauta, né? Então, creio que é isso. Perfeito. Obrigado pela presença. Viu? Muito obrigado a vocês pelo convite. Nesta edição, falamos sobre a problemática da queda de árvores aqui na capital de São Paulo e você pôde ver aí um pouquinho dos desafios operacionais, tecnológicos e também de planejamento. Ainda nesta edição do Jornal do Engenheiro, você vai ver mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Não saia daí, fique conosco. De 2003 a 2013, no estado de São Paulo, o mercado de trabalho formal dos engenheiros registrou expansão de 80% e o emprego geral, crescimento de 60%. Mas estes dados não afetam apenas os engenheiros e engenheiras, mas sim toda a sociedade. E é isso que nós vamos ver em uma série de reportagens que começa agora. Nosso ponto de partida é o estudo Perfil Ocupacional dos Profissionais de Engenharia do Estado de São Paulo, produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A gente se utilizou dos formulários da RAIS, que são preenchidos todo final de ano pelas empresas, informando o número de empregados, CLT, estatutários em cada estabelecimento. A gente trabalha os dados, faz os gráficos e as tabelas e aí monta um estudo que faça algum sentido, assim, para explicar o que aconteceu com o rendimento, quem teve maior aumento no emprego, se foram os homens, as mulheres, em que área isso aconteceu. Quem encomendou o levantamento de dados foi o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós tínhamos que fazer um estudo sobre a engenharia, sobre o engenheiro, uma pesquisa que trouxesse para a gente uma ideia de como é que está o mercado, de como é que eles estão atuando. Então isso para nós é extremamente importante. Quando a gente pensa na categoria, nós estamos dizendo o seguinte, quando a gente utiliza isso para a categoria, nós estamos aproveitando para ver quais são as áreas de maior necessidade, aonde mais cresceu, como é que a gente pode informar aos nossos associados e aos próximos engenheiros que se formarão, como que eles podem atuar e aonde tem o mercado. E de que forma que nós podemos ajudar nesse desenvolvimento e crescimento. Segundo o estudo, o aumento da participação no mercado se intensificou para os engenheiros a partir do ano de 2007, quando o número de profissionais formalizados cresceu 8,89%, coincidindo com os investimentos maiores por parte do Estado na área de infraestrutura.
A defesa de uma política de desenvolvimento perene e sustentável sempre foi a bandeira de um projeto criado pela Federação Nacional dos Engenheiros em 2006, chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Nós, durante 2006, nós fizemos uma grande discussão daqueles temas que a gente entendia que eram temas importantes pela visão da engenharia. Criamos e montamos o primeiro documento Cresce Brasil e entregamos para os candidatos a presidente da República. E um deles era o Lula, que estava indo para a reeleição, que nos disse que em caso ele fosse reeleito, ele nos chamaria para conversar a respeito disso. Essa entrega do documento para ele aconteceu por volta de setembro de 2006. No início de 2007, quando ele já se sabia que ele seria presidente por mais 4 anos, ele encaminhou alguns ministros para discutir conosco e em seguida saiu o PAC. O PAC foi nós podemos questionar o PAC em vários aspectos. Eu acredito que poderia ter uma melhor gestão, mas o PAC foi um movimento que aconteceu, um projeto, um programa que aconteceu, algo que não acontecia há quase 20 anos no Brasil. Não se investia em infraestrutura no Brasil há muitos anos. Sem dúvida, isso nos coloca numa posição de ajuda ao governo, uma posição de ajuda ao cidadão brasileiro e também uma posição crítica, aonde nós entendemos que aquele lado está errado, deve-se seguir por aqui ou ali. A recessão que atravessou o Brasil nas décadas de 1980 e 1990 prejudicou principalmente os engenheiros. O quadro só mudou nos anos 2000 com o aquecimento da economia no país. Mas será que só a categoria foi a beneficiada neste período? Pela primeira vez, depois de muito tempo de falta de desenvolvimento em pesquisa, em tecnologia, essa década de 2000 teve uma sequência nesse sentido. Então, mesmo numa época de baixa, os engenheiros continuaram nesse processo de desenvolvimento do país. Então, para as obras da Copa, nas obras civis, as obras de infraestrutura, portuárias, a indústria de transporte, telecomunicações, enfim, teve um boom dessa área e os engenheiros são fundamentais para desenvolver esses projetos. Isso aconteceu até 2010, 11, 12, 13, ele está ainda crescendo, mas a velocidade já é menor. Na próxima reportagem desta série, vamos falar sobre a situação salarial dos engenheiros paulistas. Acesse o nosso site para ter a íntegra do perfil ocupacional dos profissionais de engenharia do Estado de São Paulo.